Boa noite. O 3-1 está no ar e hoje nós vamos entrevistar uma grande personalidade da cultura brasileira, o ator e cineasta Zósimo Bulbul, que se tornou um ícone da nossa dramaturgia, do nosso cinema e principalmente um exemplo para todos os nossos atores, principalmente os atores negros, a partir de a sua obra, vamos dizer assim, com maior repercussão histórica e internacional, que foi o filme Orfeu do Carnaval. Participam dessa nossa conversa o cineasta Joel Zito Araújo e a jornalista Renata Moreira Lima, do jornal Copacabana. Antes de começar a entrevista, nós vamos assistir uma reportagem sobre Zósimo Bulbul. Zósimo Bulbul é ator, diretor e roteirista. O carioca iniciou sua carreira em produções teatrais do Centro Popular de Cultura da UNE. Nos anos 60, acabou se tornando um sucesso nas telinhas e foi o primeiro protagonista negro da televisão, na novela Vidas em Conflito, exibida pela TV Excelsior. Zósimo não parou por aí e começou a trabalhar com cinema como ator e diretor. Ele fez mais de 30 filmes, entre eles A Alma no Olho, Terra em Transe. Mas se a justiça decidir que a gente deve deixar as terras, a gente morre, mas não deixa não. E Filhas do Vento. Sua principal criação é o filme Abolição, internacionalmente conhecido. Produzido em 1988, o documentário discute, a partir de entrevistas de diversas personalidades, a situação de desigualdade, luta e racismo que continuava no Brasil 100 anos após a abolição. A produção ganhou prêmios como o de melhor roteiro e fotografia do Festival de Brasília e o de melhor documentário no Festival Latino de Cinema em Nova York. Abolição. O que quer dizer abolição? Essa palavra foi muito usada em 1888. Quer dizer, abolir alguma coisa. Ninguém aboliu nada até hoje. Em 2007, Zósimo realizou um antigo sonho e criou o Centro Afro-Carioca de Cinema, um espaço que exibe filmes de diretores africanos, afro-brasileiros e afrodescendentes, e onde são feitos encontros e seminários internacionais com o objetivo de difundir o cinema negro pelo mundo. Zósimo, fazendo uma retrospectiva da sua carreira artística, o que mudou para os atores no Brasil, principalmente para os atores negros, para os artistas negros no Brasil? Na verdade, mudou muita coisa, né? Porque eu comecei no CPC da UNE, em 1960, né? E de lá para cá, eu acho que, claro, 40 anos, 50 anos depois, o mundo está aí, né? Em relação ao negócio do ator negro, né? Isso me pega um pouco, porque nos anos 60 eu me espelhei, na verdade, já tinha um grande Otelo, né, que era uma figura ímpar, assim, né, era um grande ator, que todo mundo respeitava. E isso, Otelo no Rio de Janeiro, aqui na Chanchada e tal. Você vai para São Paulo, tinha Ruth de Souza, e eu vi naquela época muitos outros, o Teatro Experimental do Negro, do Abdias, né? Paralelo ao Teatro Experimental do Negro, tinha um teatro popular, que era do Solano Trindade, estudo com grupos de atores negros e negras, então, falamos aí do Orfeu, né? Quem viaja realmente para fora, naquela época, nos anos 60 e tal, é o grupo do Solano Trindade, um grupo mesmo, que vai se chamar depois Brasiliana, que ficou anos, né, fora do Brasil, representando o Brasil,
que depois, mais tarde, deturparam e deu aquele negócio de oba-oba. Mas, na verdade, o teatro do Salão Trindade é um teatro pernambucano, de raiz, né? Não tinha muito, como dizer, aquela coisa grega, europeia. Ele tinha um teatro que ele buscou realmente... Muita poesia também, né? Muita poesia e muita, como é que é? Popular, né? Aquela coisa da cultura popular mesmo, negra brasileira, que ele conhecia bem, né? A pesca, o maracatu. Aliás, eu acho que o Teatro do Solano Trindade é uma história do teatro brasileiro que ainda não foi contada, que o pouco conhece. Não é? Você acredita que o acesso agora do grande público é o diferencial? Porque antes, acredito que ficava um pouco mais direcionado em festivais. E como é que era a apresentação do teatro afro nessa época e hoje? Você acredita que hoje tem uma entrada maior para o grande público? Nem tem teatro. Teatro, cinema, você vê hoje as produções... Nem tem. 5 vezes Favela e Cidade de Deus, coisas que falam Coitado, sobre né? o público afro. Quer dizer, você acha que piorou? Isso aí é uma coisa vista pelo branco, né? Tem nada a ver com Não tem nada a ver com a cultura afro? Não, nossa ótica não. Tem nada a ver com isso, né? E quando você fala de teatro, quer dizer, tem o nosso amigo, o Wilton Cobra, né? A única companhia de teatro aqui do Brasil, talvez, não sei, né? Tem o Grupo Olodum, na Bahia, né? E ele aqui no Rio. Entro nos editais, é onde eu quero chegar. Né? O pessoal do Nós do Morro não estaria entrando, de repente, nesse Nós do Morro, como hall? é que é? Já é um grupo, já... Sabe, vou radicalizar um pouco. Nós do Morro já é uma coisa mais... Comercial. Sabe? Já é uma coisa mesmo, já é... Deixa um pouco a raiz e passa mais para o comercial. Sabe, dentro mesmo e tal. O pessoal do Vidigal também, sabe? Já está ali dentro, é uma coisa que fica dentro do gueto, inclusive. Né? Me permita, nesse ponto, discordar. Eu acho que tem uma expressão de um teatro jovem, como o pessoal do Nós do Morro, como o pessoal em São Paulo, que eu me esqueço o nome agora, Companhia dos Crespos, se eu não me engano. Né? Então, a gente tem uma expressão jovem interessante. Agora, eu vejo as peças deles e tenho o prazer de ir, sou convidado e sempre vou, né? E eu percebo que o público dessas peças é o público negro, não é o público branco, dessa nova juventude que está tentando fazer teatro. Quer dizer, tem um certo divórcio. E uma acho que identificação também. o país tem uma dificuldade, sabe assim, nós não temos dificuldade de ver o teatro italiano ou alguma coisa que elogia a nossa ascendência, a presença do italiano na nossa história, mas tem um certo preconceito quando se trata do negro, então o branco tende a não ir. Né? Isso é uma pena, eu acho uma pena. Até completando no seu filme Abolição, você mostra que a escravidão não tinha sido realmente abolida do país até 1988. Como que você vê até hoje? Né? De 88 para cá mudou alguma coisa? Porque pelo que você está dizendo, ainda tem dificuldade de mostrar a cultura afro, tem dificuldade nesse sentido. Então, aconteceu finalmente a libertação dos escravos ou a gente ainda está nesse processo? De 88 para cá, né? 100 e não sei quantos anos depois, eu, sabe... Não sinto realmente, sabe? É uma coisa que não houve uma discussão, sabe? Exatamente. O que é? Dia 13 de maio, ela assinou a lei, que dizem que é magna, não sei o quê, sabe? Mas o pior foi dia 15 de novembro de 89. É aí que ninguém parou para esclarecer esse negócio, sabe? Aquela república, que foi um golpe militar naquela época já, né, em cima da monarquia, os militares que fizeram a república sem o povo. E quem é o povo? 70% eram os reis, né? Eram os africanos que estavam aqui. O índio não se fala até hoje. Né? O índio não sei. Né? Eu estou falando de 15 de novembro, porque isso, até hoje, sabe, Joel? Porque a princesa...
Cara, a República que tinha que, né, que pegou aquela banana, que tinha que... Tem um povo aí que está vai ser dizimado, sem emprego, sem família, sem assistência. Entendeu? Hoje, a mesma coisa continua. Sabe? Você sobe na favela, vai para o interior. Né? Meu povo está sendo dizimado, está sendo acabado mesmo. E ninguém para discutir, para conversar isso. Aí isso aqui, saímos agora da África, e chegamos agora. Aí o africano está conversando isso. Como é que vocês conseguem viver? Vocês pretos brasileiros, como é que vocês conseguem viver? Vocês não tem que reagir a essa coisa, sabe? Nós somos muito analfabetos, passivos, não é? Sabe, não tem essa reação. Precisamos dar uma reação nesse país, não, sabe? O índio, eu vou deixar o índio, vocês um dia entrevistarem o índio. A década de 70, e nesse sentido tem muito a ver com a história do Zósimo, foi, até a década de 70, você tem grandes nomes nacionais que se destacaram, né? Negros, que tinham dificuldade muito grande com a sua negritude, que não gostavam, que não, enfim, que praticamente negavam falar sobre isso, né? Eu acho que, inclusive, a novidade do Zósimo no cinema, e a minha admiração do Zósimo nasce daí, quer dizer, eu e o Zósimo somos grandes amigos há mais de 10 anos, mas a obra do Zósimo eu já conheço há bastante tempo, e na época que eu estudava cinema, eu tive essa admiração que o Zósimo, quando faz um filme chamado Alma no Olho, ele se destaca na história do cinema brasileiro, né, como o primeiro cineasta negro que se assume como negro, que sai dessa maré de só querer ser brasileiro, porque eu acho que a pressão que nós temos na sociedade brasileira é o seguinte, é de nós negarmos a nossa negritude. É como eu falava antes, ninguém nega a sua ascendência italiana, a sua ascendência espanhola, a sua ascendência alemã. É até objeto de orgulho. Mas a ascendência negra parece que é até uma provocação. A pessoa fala, mas Joel, você é um mulato desse, você está quase branco, com essa educação toda você está quase branco, por que você fica falando de negritude? Você não precisa ficar falando de negritude. Ou seja, assumir a ascendência negra é ainda uma atitude de provocação na sociedade brasileira. E esse homem aí, né, nos anos 70, quando outras pessoas... A história de negros fazendo cinema não começa com Zósimo, mas a história de negros se assumindo como negro, fazendo cinema no Brasil, começa com Zósimo, especialmente com a obra chamada Alma no Olho. Então, eu acho que esse cara, naquele período, né, ele fez uma coisa totalmente contra a maré, porque veio contra essa história de, não, para a gente dizer que a gente não tem racismo no Brasil, não vamos falar de negro, não vamos ficar insistindo em ser negro. Ele falou, não, foi o primeiro recado importante que eu vi na minha vida, veio dele de forma indireta, dizendo, para a gente falar de democracia racial no Brasil, nós temos de afirmar o negro e não deixar de negar o negro, né? Quer dizer, eu até queria aproveitar esse negócio para contar, para saber dos Zósimo, eu nunca tive possibilidade de perguntar isso para ele, como é que surgiu a ideia de fazer a Alma no Olho, né? E que eu queria saber se foi fácil de fazer do ponto de vista dos recursos financeiros, como é que você conseguiu apoios, como é que repercussão que teve esse filme, que eu acho que é tão importante na história do cinema brasileiro, não só na história do cinema negro. Joel, olha, você mexeu agora num vespeiro, assim, porque esse filme é uma continuação na minha cabeça, depois do Antunes, Compasso de Espera, né? Que foi o que eu fiz com Antunes. É um filme até hoje marginalizado. Um filme maravilhoso. E quando eu terminei de fazer o filme, o Compasso, que mandam naquela época, né? Embrafilme, já tinha que ter um serviço de censura, né? Mandamos o filme para censura e o filme ficou preso. Preso mesmo. Né? SNI e tal. Né? E ali me deu uma... Cara, não é possível. Por que o filme ficou preso? Porque o meu personagem, no Compasso de Espera, eu sou um comunicador, eu sou uma pessoa de comunicação numa agência de publicidade, não é isso?
não sou um escravo, não sou empregado, eu sou o. Né? E os militares dizem, cara, você está inventando uma roda aí. Isso não existe no Brasil, mas vai passar a ter. Né? Os militares diziam que não existia racismo, é isso? Você era o dono da agência. E aí não podia ser, o negro não podia ser dono da agência de publicidade. E namorar, inclusive, uma menina que veio pedir emprego, branca, 400 de São Paulo, não é isso? E que nós temos um caso. Né? Interpretado pela René de Vilmont. De Vilmont, que nasceu praticamente ali nesse filme. Esse filme, sabe, deu um nó na cabeça. É maravilhoso. Que foi aonde os militares foi que me chamou a atenção. Não existe isso. Como é que não existe? Armando Falcão, diz alguma coisa? Ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Ele me chamou no gabinete dele. Mas eu fui preso aqui. E você foi preso no gabinete dele? Não, daqui eu fui para lá. Você foi levado preso para lá? Preso, praticamente. O senhor está intimado a ir. Sim, senhor. Eu fui. Negócio maluco. Eu e o Falcão, assim, o Falcão fala baixo. Eu mando te prender aqui. Olha, o senhor é militar, eu sou civil, eu tenho meus direitos. Olha, cara, sabe, um papo, tete a tete. Aí eu pego o avião, curta, venho para o Rio de Janeiro, em vez de eu ficar com medo, foi me dando um. E eu estava lendo na mesinha de cabeceira, Alma no Exílio, Eldridge Craven, né? O preto americano, que acabou de dar um livro desse tamanho, Alma no Exílio, que era aquela coisa a formação dos Pantera Negro americanos e tal, vocês quanto que ele era, um daquele. Eu disse, cara, o Alma no Olho. Eu comecei a rabiscar. Eu tinha a sobra do filme, preto e branco do Antunes, e sobrou uma lata de filme. Ah, foi feito com sobras do filme do Antunes Filho? É ali que não comprei. Eu tinha 10 latas de filme. Né? E o que eu ia fazer? Vender? Não. Aí comecei a elaborar. Né? Como é que é o enredo desse filme? Ele que pode contar. Então, pois é, o filme, ele é um filme na linha experimental. É um personagem único, né? O Jorge dirige a si mesmo, né? É um negro tentando se libertar dos grilhões, né? Da escravidão, né? Então é meio balé, sabe? É meio, sabe? Mímica. É um filme absolutamente de vanguarda, hein? Quem me deu a possibilidade de digitalizar esse filme foi o ministro da Cultura, Gilberto Gil. Outro qualquer branco não ia deixar. Quando eu falei com o Gil disse, não, cara, isso aí eu sei que dá maior importância. Cara, eu estou perdendo a película. Aí digitalizou. Bom, esse filme ficou pronto, né? O Alma no Olho, esse aí. Né? E eu fui outra vez, olha aí, mandar a cópia para a Embrafilme para fazer a censura, que tinha né, livro, música, qualquer coisa naquela época tinha que ter um cartão de censura. Eu mando para a censura. Foi a maior ingenuidade da minha vida. Eu era reincidente. Foi censurado também esse filme? Uau! Cara, esse filme prenderam, foi preso mesmo. Esse Jorge, irmão. Que símbolo é esse? O que você quis dizer com a corrente? Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco você conta para nós o que você quis dizer com a corrente. Corrente. Até daqui a pouco com 3-1 na TV Brasil, entrevistando o ator e cineasta Zósimo Bubu. Estamos de volta com um 3-1 aqui na TV Brasil. O nosso entrevistado hoje é o ator e cineasta Zósimo Bubu. Participam dessa nossa conversa o cineasta Joel Zito Araújo e a jornalista Renata Moreira Lima, do jornal Copacabana. Nós vamos retomar esse segundo bloco, voltando àquela história do filme que foi censurado. O filme foi uma resposta à censura do filme anterior. Aí ele acabou censurado também, foi isso? Exatamente. Uhum. E
E como você vê o fato da sua obra, que sempre defendeu a cultura afro, está sendo vista agora pelos cineastas brasileiros, quando ela já é respeitadíssima no mundo inteiro, inclusive premiada? É mais uma marca desse preconceito que existe no Brasil? 2007, nós fomos convidados no festival, festival, 19º Encontro de Cinema Latino-Americano, em Toulouse, na França. Eu, Joel, e nesse encontro de cinema negro, cinema latino, desculpa, tinha um negro no cinema brasileiro. Lá. Chegou eu, ele, Lázaro, Isso. a televisão francesa, televisão italiana, depois eu dei uma entrevista para a televisão inglesa. Menos brasileira, né? Claro, brasileira. claro. O negócio, sabe, é como... Aí vira um africano, quer dizer, quando acabou de passar o álbum no olho, quando acabou de falar, né? Que acabou de passar. E aí eu falei da censura desse filme, que esse filme é censurado no Brasil e que não passa. Ele disse, não passa porque você não quer. Compra uma sala e passa o teu filme. Eu disse, o quê? É assim que nós fazemos na África. Quer dizer, você tem que compra. Divulgar a sua cultura, né? Vocês têm que começar a fazer, para de esperar a princesa Isabel. Sabe, o brasileiro fica esperando a princesa Isabel. Um africano fala isso, tá minha cara, cara. Espera aí, calma, espera aí, tá entendendo? Nessa questão política também, hoje tem cota para negro e tudo mais. Você vê isso como uma segregação maior ainda ou como realmente um espaço para os negros brasileiros? Nem uma coisa nem outra. Eu, Bobo, para que cota? Se botou cota de 20, eu sou 70. Eu sou 70% da população negra. Da população Sim, brasileira é formada majoritariamente por negros. Negros e afins, né? E afrodescendentes. Por que 20? Já está me sacaneando aí. Não, tinha que me dar pelo menos 50. Você não acredita que seria melhor que desse educação para o povo de baixa renda, ao invés de dar a cota? Você mesmo falou, é isso. Sabe? Eu estive nos Estados Unidos, agora na África. O que prima entendeu? É a educação do povo, é educação, sabe? Uma coisa com relação a essa questão de cotas, que eu acho muito interessante. Por exemplo, a doutrina Sullivan nos Estados Unidos estabeleceu que haveria cota para negros na direção das empresas americanas. Essa decisão foi uma decisão tão importante que todas as empresas americanas tiveram que sair da África do Sul, porque na África do Sul o negro podia ser diretor de empresa. Então o governo americano disse, então sai todo mundo, que gerou a crise econômica que enterrou o regime lá do Bota, do Partido Nacional. Então, só que no Brasil o movimento negro não defende cota para negro nas empresas. Defende. Eu não vejo... Eu já entrevistei gente aqui... Não, tem inclusive uma entidade em São Paulo chamada CERT, que trabalha inclusive com as empresas no sentido de aumentar... Na direção das empresas. Estabeleceu a lei. Toda empresa tem que ter pelo menos um diretor negro, um para cada 5. Porque aí você força um processo de cima para baixo. Estou entendendo. Quer dizer, você está dizendo que não existe uma plataforma política de briga política para forçar Não isso. vejo. Não vejo. Verdade, não existe nenhum projeto na Câmara, não vejo lobby na Câmara. Isso é interessante. O que você acha disso? Desculpa, pegando esse gancho aí. Acabou 15 dias atrás, o governador do Rio de Janeiro, né, acabou de sancionar uma lei, lei mesmo, né, obrigando 20% de afrodescendentes dentro dos concursos públicos. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Né. Isso é agora, 10, 15 dias atrás. Está ainda no Congresso, acho que vai passar ou não vai passar. Agora chega lá em Brasília e o negócio volta outra vez. Mas eu sei que o Cabral acabou de... E tanto que eu parabenizei, então, sabe? Cara, é aí, né? Quer dizer, ali, você sai da escola com 20%. O canudo do Martim da Vila. Aí você sai com o canudo e vai fazer o que com o canudo, cara? Cara, vai fazer um concurso público, dizendo... vou voltar
Nosso problema é o edital de cinema, edital de teatro, porque a comissão que vai julgar os nossos trabalhos, entendeu? Não sabe ler, sabe, o meu pensamento, entendeu? O que eu quero explicar. A comissão é branca, né? Sabe como é que é? Passa o Pior cara que esse branco, pensamento, passa o por branco. que você representa, por que você é um ícone, né? Não sabe ler essa necessidade que o país tem da sua obra. Sabe, não passa, cara. Não passa. Ganhar um edital, o homem no olho, eu vou voltar lá, sabe? Eu fiz com o meu dinheiro, porque eu sabia que. Onde eu ia botar aquilo na Embrafilme para passar num concurso aonde? Esse filme que eu fui Agora, preso. o Zósimo, pegando a coisa aqui pelo lado do, vamos dizer assim, comercial. Hoje não há nenhuma dúvida de que a teledramaturgia brasileira é uma das melhores do mundo, talvez a melhor do mundo. E a relação entre a teledramaturgia brasileira e o cinema, inclusive para a exportação, cada vez é mais estreita. Por exemplo, as minisséries, elas já são produzidas para, depois de exibidas na TV, ocuparem o mercado de vídeos aí pelo mundo afora. E há grandes atores negros, você mesmo citou há pouco um deles, o Lázaro Ramos, que é talvez o melhor ator da sua geração, não só o melhor ator negro, não, talvez ele seja o melhor ator da sua geração. Ele é um fenômeno como artista, é uma revelação, faz muito sucesso no cinema, grandes filmes, mas ele é um sucesso nas novelas, quer dizer, ele é um sucesso comercial nas novelas, de público. E ele é um ator irretocável. Ao mesmo tempo, você é de uma geração que acabou, de certa forma, marginalizada ou se marginalizando pelas suas atitudes, pelo seu caráter contestador desse processo. Como é que é a sua relação com a televisão? Eu, Zóio Bobo, tenho um problema seríssimo com a televisão desde olha, eu sou de 60, então a televisão, né, tinha 10 anos, a TV Tupi. Eu fui, como é que é? Você conviveu com Vianinha, com Dias Gomes, com os precursores desse movimento? Eu morro de inveja desse cara. Ele foi namorado da Leila Dindiz, de uma novela em 69. Não, e a TV Tupi, né? Vidas em Conflito, é. TV Tupi, né, nascendo naquele momento, eu era figurante. Eu sabe, tenho o maior orgulho de dizer que eu fui figurante na TV Tupi, que não tinha VT, né? Então era tudo novo. Ao vivo. E o Manga, inclusive, depois me levou para Excelsior, né? Foi depois da televisão que chegou aqui. Então, eu cheguei a fazer alguns trabalhos na Excelsior. Foi onde que fui o protagonista de uma novela com a Leila Diniz. Eu e a Leila Diniz. E aí, não sei se você está sabendo disso, um dia nós pegamos aí eu era o namorado dela, e aí ela está grávida. Aí você, peraí, nós lemos um capítulo, ela está grávida. Peraí, opa, chamamos tudo, para esse negócio. Nunca, não beijamos na boca, cara. Nem beijamos na boca, nem segurei a mão dela. Não, isso está errado, cara. Aí vira o diretor e disse, mas cara, é isso que vocês têm que fazer. Eu disse, não vou fazer, a Leila também, porque ela só porque era ela. Se fosse outra branca, idiota, por causa do dinheiro, a Leila disse, também não faço. Aí chama a direção, vem o cara da direção, militar, intervém na TV e diz, se vocês não fizerem, eu prendo, então outra vez, prende, tem uma rescisão de contrato, você sabe quanto é que é? Eu não tenho dinheiro para pagar isso não, sabe, a televisão para mim é uma coisa que ainda não consegui assimilar, porque é uma coisa de, você tem que entrar no contexto da televisão, né? Aí escravo, sabe, empregado doméstico. Aí fica cimentado, né? Eu leio, desculpe. Eu queria mudar um pouco o rumo dessa conversa, porque tem uma coisa que a gente precisa comentar. Mas você foi o primeiro galã negro na televisão brasileira, ele tem que contar sobre o que é ser galã. Antes disso, nós vamos ver uma pergunta de telespectador. Tá bom. O que você acha do cinema nacional hoje? O cinema nacional hoje, olha,
vai cair outra vez no mesmo. Como é que é? Cidade de Deus, Tropa de Elite, Na Cama, não sei das quantas, sabe? Então, um cinema meio complicado, para mim. Os meus personagens, né, continuam ainda, ou é bandido, marginalizado, ou então, né, cinema nacional. Tá aí o Joãozito, que acabou de fazer um filme, né, A Filha do Vento, que quem viu? Onde passou? Qual é a distribuidora? Um elenco de negro, uma família de negros, sabe? Passado em Minas Gerais, uma sensibilidade que esses caras... Sabe? E o Milton Gonçalves, HC. Cadê o filme, cara? Não tô. Cara, novo. Que cinema é esse? Que cinema é esse? Cinema da Globo? Feito pela Globo Filme? Vou cair outra vez na televisão, então não me interessa. Não tenho nada a ver com isso. Respondi, não sei. Sabe? Joel, vai que você está com a bola aí. O Zósimo, eu queria ouvir um pouco dos sentimentos, da reflexão do Zósimo, porque o Zósimo não pode negar a consciência dele que ele foi o primeiro galã negro na história da televisão brasileira e do cinema brasileiro também, né? Porque quando o dramaturgo e diretor de teatro Antúnios Filho faz a sua obra e te coloca na tela, te coloca como galã, né? Uhum. Então, e você continua um homem bonito, né? O que foi vivenciar isso? Como é que particularidade tem de ter sido pioneiro nessa história? Joel foi uma coisa assim, outra vez se mexeu lá. É uma coisa, eu não só, né? O galão, não sei, né? Quando eu era mais jovem, 30 e poucos anos. Aí também, vou acrescentar, eu fui modelo manequim. Primeiro manequim de homem, né? De uma grife manequim, famosa. Do Denner, em São Paulo. Ganhei muito de filme. O Denner era o costureiro, né? Eu desfilei para ele e tal, junto com... Sabe? E aí, ator preto, bonito, entendeu? É burro, é viado, sabe? Começaram a rotular. Sabe? Uma coisa assim que, de repente, eu me senti meio... Eu me lembro que eu, né, acabei de fazer o Compasso de Espera, né, com o Antunes, o Eugênio Cuja, aquela coisa, né, muito séria, né, eu buscando a interpretação, né. Aí a Globo manda me chamar em São Paulo, paga, né, um cheque praticamente em branco, né, para mim vir para o Rio para fazer Acabando do Pai Tá Mais. Não era o Bonner, era o Walter Clark naquela época. Eu entro no gabinete do Walter Clark, entendeu? E aí, Zó, como é que tá? Tudo bem? Eu disse, não. Né? Pô, não vou fazer essa novela. Não posso, cara. Mas por quê, cara? Um branco pintado, né, de preto. Né? O Sérgio Cardoso, na época, era o galã da novela que era pintado de preto. Eu ia... Para ser um negro. Estou acabando de fazer um filme consciente. Aí vou pro tronco, para esse branco pintado de preto me bater. Cara, Walter, desculpe nada. Cara, se você não fizesse essa novela, você nunca mais vai fazer nada no Brasil. Quem é você, cara? Eu sou o Walter Clark. Sou o dono, cara. Aí se pega a tua, sabe, enfia e vai abrir a porta e foi embora, cara. Foi embora, literalmente. Brasil é meu Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1 aqui na TV Brasil, entrevistando o ator e cineasta Zósimo Bubu. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje o nosso entrevistado é o ator e cineasta Zósimo Bubu. Participam da conversa o cineasta Joel Zito Araújo e a jornalista Renata Moreira Lima, do jornal Copacabana. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Zósimo, o que você acha que foi responsável pelo seu sucesso no exterior? No exterior foi a coragem. Bom, primeiro a coragem de ter saído daqui, né?
Eu ter arriscado mesmo. Chegou um momento que eu disse, bom, eu vou embora, então eu vou entrar na guerrilha. Então, resolvi fazer a mala e ir embora. E eu fui para Nova York. Daqui eu comprei uma passagem, Nova York, Paris. Naquele Brasil eu deixo. E eu fui mesmo, fui com a cara na coragem. E quando cheguei em Nova York, juro, poxa, o Harlem, não é, né? Eu estava em casa, sabe? Foram umas pessoas assim que, não sei, me reconheceram, sabiam o meu trabalho aqui e tal. Fui bem recebido, né? Não consegui fazer nada. Eu consegui fazer, ouvir jazz, muito como é que é, literatura. Aprendeu lá? Aprendi muito, sabe, aquela universidade, né? Poxa, mas... E essa era uma época muito especial no Harlem, né? Muito especial. Movimento Black Power, Panteras Negras, o cinema 70. Shift, o Black Exploitation, quer dizer, Mas isso era momento todo dia, rico. assim, né? Zóia, eu vou passar aí na tua casa para te pegar, sabe? Assim, né? Era uma coisa assim, 3 meses, o visto, né? O visto foi para 3 meses. Mas eu comi esses 3 meses em Nova York, assim, fui ao New Jersey, fui a Boston encontrar Abdias Nascimento e tal. Tinha vários brasileiros também lá, foi ótimo. E fui embora. Quando eu cheguei em Paris, com alma no olho, Nova York também eu cheguei com alma no olho. Você chegou com o filme já? Cheguei com o meu curta-metragem, entendeu? Debaixo do braço, quando eu mostrei lá no rádio, essa coisa, sabe, a música do Coltrane, né? Eu botei, porque essa figura que eu faço é sempre contra um fundo infinito branco, eu preta, né? Contra um fundo infinito, né? E aí, olha, os pretos americanos amarraram, seguraram, que é isso, saiu, sabe, e me levaram para lá, para cá. Até porque lá a cultura afro é muito mais efervescente, né? Eles valorizam muito mais as raízes e tem muito mais movimentos também. Muito mais, e a cultura, né? Sabe, a discussão deles em cima do branco, preto, pode ou não pode, sabe? É uma coisa muito que aqui no Brasil não tem, cara. Nessa questão da valorização do afrodescendente brasileiro, a gente vê aí, por exemplo, a CUFA, que é a Central Única das Favelas. Não que a favela seja formada por negros, mas é majoritariamente por negros, né? E eles têm várias atividades dentro da CUFA, inclusive o Festival de Cinema, do qual até você foi homenageado no ano passado. Uhum. Você acredita que isso seja também algo positivo para a cultura negra? Ou passa um pouco despercebido? Como é que você vê a CUFA, né? Essa existência da CUFA mostrando o basquete de rua, mostrando a arte negra, o grafite, o cinema negro? Olha, eu acho que é uma valorização, sim, né? É uma valorização do negro, né? Olha, cuidado, eu vou cair outra vez, né? Cuidado, essa coisa que vem de fora para dentro, tá entendendo? Esse hip hop, esse não sei se corta, sabe? Tem umas coisas aí que para mim, esse basquete, tudo bem, né? Mas por que não é futebol? Vamos tomar conta de um time, cara. Todos os pretos deviam ter um time de futebol. Sabe? Radicalizo logo, sabe? O movimento hip hop é importante, mas de repente poderia ser valorizado o jongo, ou a umbigada, ou você que tá falando. coco, não é? Coisas mais brasileiras, não né? Olha, onde eu cheguei nessas viagens lá para fora. Você sabe o que é a escola de samba? Algum de vocês nunca desfilaram na escola de samba? Eu desfilo. Desde garoto eu desfilo na escola de samba. A escola de samba é uma coisa, a paixão de garoto, entendeu? Eu fui saber, na volta dessa minha andança para fora, a receita do Rio de Janeiro, nos 3 dias de carnaval, vamos buscar isso em números, é muito grande. Entendeu? É o desfile da escola de samba. Tanto que o Brizola, quando chegou aqui, montou a passarela, com que dinheiro? Está pago aquele negócio, né? Ele fez aquela passarela do samba. Os hotéis, os restaurantes todos lotam com o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Quem é que faz esse desfile, gente? É a comunidade. Né? Negra. Sim. Né? Comunidade negra da periferia e do morro. Né? Exatamente. E não sobra nada para a gente.
Não é. Aí chega um cara, chega um maluco aí, que ele vai bancar, ele já foi a Coca-Cola, ele vai fazer o Rock in Rio aqui. Ele quer matar, ou quer discutir com a escola de samba. Não vai. O Rock in Rio é 2 dias, 3 dias, entendendo? Sabe? O autódromo aqui não colou o autódromo no Rio de Janeiro. No São Paulo, tá ligado? Aqui não colou. Vou fazer outro, quebra um e faz outro. Entendeu? Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu acho que nós dois temos a sorte e a felicidade de ter uma relação muito grande com o cinema africano atual. E você, entre nós dois, é aquele que tem mais relação com o cinema francófono, né? Com o Senegal, com Burkina Faso, né? Onde você tem relações muito mais estreitas e muito... Eu queria que você comentasse um pouco esse renascimento africano pelo cinema também. Olha, Joel, foi o ano passado, né? 2010, para mim foi uma surpresa. No momento eu tenho um centro afro-carioca de cinema que eu fiz no Rio de Janeiro. Por que eu fiz? Fiz para passar o meu filme, o filme dele. E o ano passado, por causa do centro, eu fui convidado pelo governo do Senegal, em abril, uma festa de 50 anos de independência, né, do Senegal e os países do leste. Quando eu cheguei lá, realmente eu fiquei... Uau, sabe? É demais. Porque o cinema africano, né, desde o Hermano Sambene, né, o papa do cinema africano. Lá do... Praticamente o pai do cinema africano, é o pai do cinema africano, o senegalês. Né? Senegalês, né? E eu já tinha lido isso, que sabe, o cinema é realmente uma arma, é uma coisa que te... Não é a biblioteca, não é a música, podia ser, mas não... Mas o cinema é uma coisa que te dirige mesmo, sabe? Eu sou cinéfilo por causa de Hollywood. Eu comecei cinema, comecei com Chaplin, sabe? Comecei com cinema e eu adoro, eu amo cinema. E não consigo ver filme na televisão, tem que ir na tela, entendeu? Cinema mesmo, entendeu? E a África está se comunicando pelo cinema, né? Já Burkina Faso, inclusive, que é um país, 2 em 2 anos, finalmente, faz um festival pan-africano de cinema. A África toda está dentro. Toda a África. Para tudo, sabe? Festival de cinema. Faso, não é um Odeon, não é uma cineminha, não. É um estádio, né? Abre dentro de um estádio, 40 mil pessoas. Isso é incrível. O festival começa num estádio. Com 40 mil pessoas. Com 40 mil pessoas. Isso é incrível. E assim, para o grande público leigo do cinema afro original, né, desse cinema que você defende durante tantos anos, o que é o cinema afro? É o cinema, quem sabe que se chegasse a gente aqui... tem uma visão da África hollywoodiana, essa que é a verdade. Que a gente tem desconhecimento sobre a África. Quem não conhece a África já tem ido lá. Tem uma visão hollywoodiana, ou então da literatura, dos escritores que escreveram a África, Richard Burton, ou então dos escritores africanos, como Pepe Tela, etc. Agora, o que o cinema africano tem para mostrar de diferente do que a gente vê nos filmes de Hollywood? Assim, rapidamente e grosseiramente, assim como Stallone, olha só onde eu vou, assim como Stallone vende a imagem da porrada, daquela burrice americana, entendendo? Que ele mata o vietnamita, ele vai para o céu, entendendo? O africano, o cinema africano, ele volta à sua essência, ancestralidade. Você vê um filme africano, ele começa, normalmente, a conversa dele, tudo começa na aldeia, começa num micro para ir abrindo, é isso um pouco, né? Sabe? Depois que ele abre, ele vai lá no passado, tem uma coisa, o africano, ele tem muito, ele trabalha muito com o passado dele, ele tem ancestralidade, a palavra é essa. O que é um dos temas interessantes do cinema africano, desde o Asmani Sambene, no Senegal? Que acho que é muito diferente da América Latina, muito diferente da Ásia e de outros lugares. É o tema de buscar reconstruir um imaginário e uma cultura e uma ancestralidade para sair de um pensamento colonial. Então você vai pegar desde os mais modernos, como o Sissako da Mauritânia, que faz um cinema super moderno, né?
até aqueles outros que vão buscar a história da África, buscar, digamos, reconstruir momentos do passado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Zósimo, e talvez eu faça essa pergunta para todo mundo que vem aqui discutir a questão negra no Brasil. Eu acho que uma das grandes questões da cultura negra no Brasil é que ela não tem o fio da história, da sua história na África, porque ela perdeu a identidade étnica na África. Exatamente. Então ela ficou, vamos dizer assim, achatada. Quer dizer, ela se resolveu com o conceito de raça, que é um conceito superado. Se você chegar na África e dizer, olha, que todo mundo é da mesma raça, vão mandar você plantar batata, porque cada um tem sua etnia, sua cultura, sua identidade, etc. O cinema pode ser uma forma de construir essa ponte, esse elo entre o negro brasileiro e sua origem africana? Eu estou brigando para isso. É sim, é o cinema que, entendeu? Eu estou dizendo, volta outra vez lá, o Stallone e tal. Hollywood, aquele Oscar, todo ano, mas é muito dinheiro. Sabe? Todo o sistema americano gasta para abrir, entendeu? Aquele dia da entrega do Oscar. É muito, mas é muito. Agora, quem ganhar o Oscar? O ator, a atriz, o relógio, sabe? Aquilo ali é uma indústria, é um comércio, né? Espantoso, aquilo ali é muito grande. E passa esse inglês que a gente fica falando aí, passa pelo Oscar, pelo cinema, sabe? Pela música e tal, funciona. Mas te responder, você sabe, quando eu cheguei em Nova York, Black, que eu cheguei no Harlem, foi que eu descobri que eu não era escravo. Foi lá que a ficha caiu, sabia? Desde criancinha, todas as professoras, todo mundo sempre falava que eu era escravo. Eu não sabia que tinha uma história. Eu, Zósimo Boboa, Centro Popular de Cultura, sabia? UNE. Olha, fui da Escola de Belas Artes. Nível. Cara, era escravo. Todo preto brasileiro tem isso. É duro. Você pular, sai disso, cara. Foi em Nova York, começando com os pretos americanos. Nos anos 70. Nos anos 70. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Zósimo, que tem a ver com uma pergunta anterior sua, que é o seguinte, você tem feito uma coisa super bacana, que é esse encontro e mostra de cinema afro-carioca todo ano no Rio. E esse ano vai ter, quando vai ter, onde vai ter, você precisa contar isso para nós, que eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de indicar. Vai ter, sim. Joel, estamos ainda naquela captação de recursos. Vai para Brasília, liga para a secretaria. Mas vai ter, né? De qualquer jeito, vai. Vai porque... Vai ser quando? Isso. Quando e onde? É novembro. Em novembro? No mês de novembro. Acho que de 8 a 28. Eu tenho. Já aluguei o cinema Odeon. Tem que alugar. Não vou para a favela passar filme. Na favela não vou. Não. É no melhor cinema. O cinema que eu mais gosto no Rio de Janeiro é o Odeon. O primeiro encontro que eu fiz, o primeiro encontro foi em 2007, voltando de Toulouse, que eu falei antes, né? Aí eu disse, não, eu tenho que fazer uma sala, eu tenho que ter uma sala, em vez de fazer da minha casa, eu aluguei um espaço ali na Lapa e tal, onde é o Centro Afro-Carioca de Cinema. E a partir daí, sabe, em 2007, eu disse, pô, o que eu vou fazer com esse centro? Aí trazer, né, as pessoas de fora, entendeu? Para conhecer o centro. E o centro, ele oferece atividades? Como é que é o centro? Como é que funciona? A partir de dezembro do ano passado, eu consegui um ponto de cultura. Sabe o que é isso? Ponto de cultura é um negócio que não é ONG, não sei o quê, é um negócio que o governo lá em cima inventa. Né? Eu consegui entrar nessa malha aí, né, e ganhei. Então fui agraciado com um ponto de cultura. Quer dizer o quê? Quer dizer, a luz, sabe? Eles me dão um dinheirinho para me manter a casa. Né? E eu quero chamar, né, amigos, para fazer oficinas. Isso, exatamente. Né? Todo novembro, inclusive com essa coisa internacional dos africanos, tá? Eu faço
mostro os filmes e os diretores estão aqui, fazem oficina, debates, né, conversa, então, até para... Não é só mostrar o filme e desligar. Por que eu estou falando? Vou voltar a 2007, que nós fizemos, né? Foi a primeira vez que eu fiz aqui, aí fui convidado para ir a Salvador, nós mostramos também nossos filmes, a mesma mostra que eu faço aqui. O secretário de Cultura de Salvador era meu amigo, né? Disse, traz isso para Salvador. Eu disse, mas cara, isso custa, eu pago. Aí ele pagou, nós fomos todos para Salvador. Em 2009, olha só, apareceram 3 cineastas baianas com seus respectivos filmes. Quer dizer, já a partir do seu projeto, né? Aproveitando já essa linha que o seu projeto levou. Legal. Desculpe. Vamos ter que encerrar com esse uau teu aí. O tempo acabou. Nós agradecemos a participação do Zósimo Bubu, grande ator, cineasta, liderança do movimento negro, uma pessoa muito importante para a cultura brasileira. Agradecemos também a participação do cineasta Joel Zito Araújo e da jornalista Renata Moreira Lima, do jornal Copacabana. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil, com 3 a 1.